Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês, tá? Algumas informações sobre um artigo, tá? Eu destaquei, né, alguns trechos, né, fazer alguns comentários. Ele foi publicado na Environmental Health Perspectives. Então, o tema abordado é sobre o efeito dos níveis de cádmio no sangue e a incidência de eventos cardiovasculares, né? Então, a exposição ao metal tóxico cádmio, ele ocorre principalmente via exposição ocupacional ou em ambiente onde esteja em altos níveis. Então, os efeitos tóxicos mais conhecidos são o dano renal, a osteoporose, a osteomalácia. Além disso, estudos mostram que o cádmio ele pode ser também carcinogênico. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, em muitos países ocorre a exposição via consumo de arroz, trigo, vegetais, batatas, devido à contaminação do solo da agricultura. Outro agente de exposição é o tabaco, que leva o metal até os pulmões. Então, o cádmio encontra-se ligado aos eritrócitos e pode ser monitorado pela relação da concentração no sangue e urina. Vale destacar também a sua importância, uma vez que estudos experimentais já indicaram que a exposição pode causar aterosclerose. Uma revisão sistemática e de meta-análise reuniu dados de relação entre o metal e doenças cardiovasculares. Uma outra revisão concluiu que existe evidência sobre a atuação do cádmio como um fator de risco independente para doenças cardiovasculares. Então, a partir de uma população de adultos, homens e mulheres de 45 a 64 anos na Suécia, os participantes do estudo, que investigou a relação entre os fatores dietéticos e câncer, foram obtidos dados com a intenção de examinar se a exposição ao cádmio em valores usuais, que é menor, né, do que 2 microgramas por litro no sangue, estariam associados com a incidência de doenças cardiovasculares. Então, os dados foram obtidos em modelos que incluíram informações sobre sexo, tabagismo, nível de atividade física e educacional, peso, circunferência de quadril, ingestão de álcool, pressão e amostras de sangue para HDL, LDL, triglicerídeos, hemoglobina, glicose e proteína C reativa, que é um biomarcador para a inflamação, além dos parâmetros previamente gerados. Foram também inclusos outros, como fumaça do tabaco passiva, álcool, hematócrito. Então foram analisados 3 modelos utilizando esses parâmetros, incluindo o padrão de análise em relação ao feminino e masculino. Então, características como obesidade, risco cardíaco, fatores de risco associados e outros fatores de risco não associados ao cádmio no sangue. Então, esses parâmetros avaliados, né, nos eventos cardíacos foram o evento coronariano agudo, né, que é o infarto agudo do miocárdio ou morte devido à doença isquêmica do coração, evento coronariano adverso maior, AVC e AVC isquêmico, mortalidade cardiovascular, todas as causas. Então foram 4.819 participantes do estudo e a concentração do cádmio no sangue e também na urina indicam que a exposição acumulada de longo prazo e a carga no corpo. O valor do cádmio também indica que essa exposição foi recente e medido com o valor de cádmio nos eritrócitos. Então, seguindo aqui, né, nos dados, como os possíveis efeitos de cádmio geralmente não são lineares, né, eles foram classificados em quartis. Então, foram divididos em faixas de concentração. Então, a faixa de 0,17 até 5,1 microgramas por litro. Então, as taxas de risco para os desfechos de todos os eventos cardiovasculares avariados foram constantemente aumentados para participantes do quarto quartil de cádmio no sangue, né? Então foi uma média de 0,99 microgramas por litro. O gráfico a seguir, né, vocês vão ver aqui no canto, mostra os resultados referentes aos fatores de risco conforme os valores. Então foram estratificados em 4 quartis de cádmio no eritrócito para cada evento analisado. Então, o valor de referência, né, que eu comentei, é de 2 microgramas por litro de cádmio, e de acordo com outros estudos, o valor dos níveis de cádmio no sangue, né,
do maior quartil é comum em muitos países. Então, dessa forma, o presente estudo ele sugere que o cádmio ele pode ser um fator de risco importante para doenças cardíacas com base na literatura científica. Então, a taxa de risco para todos os eventos cardiovasculares foi consistentemente maior em indivíduos com o cádmio no sangue. Os dados indicam que quanto mais cádmio, mais eventos cardíacos importantes a partir de valores de 1,2 microgramas por litro. Então, o risco de todos os eventos cardiovasculares avaliados foram maiores para os indivíduos com metal no sangue, cerca de 2,6 vezes no quarto quartil, comparado ao valor do primeiro quartil. Então, em todos esses modelos, houve um risco cerca de 2 vezes maior. O autor destaca que esse foi o primeiro estudo a reportar resultados na incidência de doenças cardiovasculares em população caucasiana. Então, ele faz referência a outro estudo com população indígena americana, com uma baixa ou moderada exposição ao cádmio. Então, isso sugere que o que foi observado ele também se estende à população dos Estados Unidos, à população europeia. Então, de acordo com outros estudos, o valor dos níveis de cádmio no sangue no maior quartil é comum em outros países. Então, dessa forma, ele sugere que o fator de risco importante para doenças cardíacas com base também na literatura científica. Então, só que um comentário também, dentro desse contexto, o cádmio ele é um metal estável, persistente, é um tóxico, no meio ambiente, e ele é produzido, no caso, para baterias, pigmentos, plásticos, produtos galvanizados, e ele é ranqueado como número 7, na agência para substâncias tóxicas e doenças, numa lista registrada. Então, esse risco químico ambiental, ele também é listado na Organização Mundial da Saúde como o de maior preocupação, em risco à saúde. Então, essa média de ingestão do cádmio, ele varia de 8 a 25 microgramas, por dia, e ele tem sido relatado, a meia-vida, que é o tempo para reduzir essa concentração pela metade, de 10 a 30 anos. Então, essas rotas primárias de exposição, elas incluem a ingestão do cádmio através dos alimentos, da água, também da inalação e através do cigarro também, O cádmio ele é muito comum associado com algumas doenças, Como, por exemplo, doenças ósseas, inclusive até câncer, nefrotoxicidade, dano renal.